Como se originou a vida no universo? Esta pergunta tem gerado muitos desentendimentos entre a religião e a ciência. Atualmente, existem muitas teorias científicas a respeito do início da vida como a conhecemos. E a mais aceita pela comunidade científica e acadêmica é a teoria naturalista proposta por Charles Darwin. Esta teoria revolucionou a ciência e os meios acadêmicos por muito tempo. No entanto, esta teoria começa a ser desafiada por uma outra teoria chamada design inteligente. E a ciência moderna começa a perceber que a criação não poderia simplesmente ter surgido por mero acaso, já que existem cientistas que afirmam que o mundo foi criado de forma planejada e sistemática, desenhada e construída por uma engenharia desconhecida. Design inteligente. A teoria design inteligente, embora neguem sua conexão a questões religiosas, diz que todas as coisas existentes no mundo possuem um padrão matemático e geométrico, desde aos mais simples elementos às mais complexas estruturas. E tudo isto teria que ser criado por uma mente inteligente, um ser superior. Segundo os cientistas que defendem a teoria, as estruturas encontradas na natureza parecem ter sido desenhadas por um desenhista inteligente, que de forma planejada teria arquitetado o projeto, contrariando a teoria darwiniana da seleção natural, de que a vida teria surgido de processos naturais, não direcionados, resultantes de variáveis aleatórias. Sequência Fibonacci. Como exemplo de padrões matemáticos e geométricos encontrados na natureza, temos a sequência Fibonacci, um padrão numérico que começa com 0 e 1, e a sequência se completa com a soma da sequência dos dois números anteriores, e está presente em vários seres vivos como insetos, plantas, no rosto humano e até mesmo no rabo de um camaleão, e em várias estruturas em um mesmo ser vivo. Proporção áurea. A proporção áurea, também conhecida como número de ouro, representado pela letra grega Φ, está presente em muitos monumentos arquitetônicos construídos na antiguidade, obras de arte, insetos, proporções do corpo humano e até mesmo em nosso DNA. Seu valor é 1,618. Os gregos associavam este número como a grande perfeição. Galileu Galilei, um renomado físico italiano, considerado uma das personalidades mais fundamentais na Revolução Científica, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com a qual Deus escreveu o universo. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, Sr. Marcos Ebelin, a molécula de DNA é um dos mais complexos sistemas matemáticos existentes no universo. Para ele, o DNA é um software, um programa que contém o código da vida. Ele ainda complementa que códigos emanam de mentes inteligentes. Esta é a maior evidência de que algo superior tenha nos criado. No entanto, as pesquisas não param por aí. Um grupo de cientistas dos Estados Unidos afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Para eles, seria uma espécie de assinatura, assinada pelo Criador da vida. Uma assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Os pesquisadores identificaram o padrão numérico da seguinte forma: 10, 5, 6, 5. No início, nada fazia sentido.
pois os números eram somente uma série de códigos repetidos. Um código indecifrável. Foi então que eles tiveram a ideia de trocar os números por letras hebraicas. O idioma hebraico é a língua oficial de Israel, o mesmo idioma que foi escrito a Bíblia Sagrada. E por se tratar de uma língua muito antiga, os números eram representados por letras, visto que na época ainda não tinham inventado os números decimais que atualmente conhecemos. Os cientistas, ao fazerem a troca dos números, tiveram uma grande surpresa. As letras formavam o tetagrama do nome impronunciável de Deus: Yod, Rei, Vav, Rei, que significa Yahvé, o nome do mesmo Deus que apareceu na sarça ardente a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Israel. Deus, em sua sabedoria e onisciência, assinou seu nome em nosso DNA, para que um dia pudesse comprovar a sua criação. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós.